Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Neste bloco, nós vamos conversar sobre um tema extremamente cobrado em provas: o controle de constitucionalidade. Vou explicar de um jeito bem direto, com exemplos, para você entender mesmo como funciona. Então vamos lá. O que é o controle de constitucionalidade? Basicamente, é um mecanismo que garante que todas as leis e normas do país estejam de acordo com a Constituição. Ou seja, ele protege a Constituição, que é a lei maior do Brasil. Caso alguma lei contrarie a Constituição, ela pode ser declarada inconstitucional, ou seja, não vale. Agora, é bom a gente separar os tipos de controle, porque existem dois principais, o difuso e o concentrado. Primeiro, o controle difuso. Ele é chamado de difuso porque qualquer juiz ou tribunal pode analisar se uma lei é constitucional no caso que está julgando. Por exemplo, se você entra na justiça e a lei usada no seu caso for inconstitucional, o juiz pode simplesmente não aplicá-la. Aqui, a decisão vale só para aquele caso específico, não para todo mundo. Agora, o controle concentrado. Diferente do difuso, o controle concentrado é feito por um tribunal específico. No Brasil, é o Supremo Tribunal Federal, o STF. Ele é chamado de concentrado porque só o STF tem o poder de declarar se a lei é inconstitucional de forma geral. Esse controle é mencionado nos artigos 102 e 103 da Constituição e na Lei 9.868/1999, que trata da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade, ADC, e de ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF. Aqui, a decisão vale para todo mundo, ou seja, todos os órgãos do país têm que respeitar. Uma coisa bem importante para concursos: controle difuso igual a qualquer juiz, só o caso concreto, efeito limitado. Controle concentrado, STF, vale para todo mundo, efeito geral. E ainda existe o chamado controle misto, que mistura os dois. Às vezes a análise começa no controle difuso e, se chegar ao STF, passa a ter efeito geral. Agora vamos aprofundar em quem pode propor, os efeitos das decisões e os principais instrumentos, como a ADI, a ADC e a DPF. Então, quem pode propor ações no controle concentrado? Aqui, no Brasil, o controle concentrado é feito pelo STF e a Constituição é bem clara sobre quem tem legitimidade constitucional. Alguns exemplos: o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República, governadores de Estado, partidos políticos com representação no Congresso, confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Dessa forma, fica claro que nem todo mundo pode propor uma ação direta no STF. É preciso ter legitimidade constitucional, ou seja, ter um papel institucional ou representativo. Agora, vamos falar sobre os efeitos das decisões, que é essencial para concursos. Existem dois pontos principais. Efeito vinculante significa que a decisão do STF vale para todos os órgãos do país e deve ser seguida. Efeito retroativo, ou ex tunc. Geralmente, a decisão sobre a inconstitucionalidade de uma lei vale desde a edição da lei, não só a partir da decisão, exceto se o STF decidir limitar os efeitos. Esses efeitos são essenciais para entender a diferença entre controle concentrado do controle difuso. No controle difuso, lembra, a decisão vale só para aquele caso específico. Já no concentrado, todo mundo tem que respeitar. Agora, vamos aos principais instrumentos do controle concentrado. ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, serve para declarar que uma lei ou ato contraria a Constituição. O objetivo é tirar do ordenamento jurídico normas que violam a Constituição. ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. Ao contrário da ADI, a ADC serve para confirmar que uma lei ou norma está de acordo com a Constituição. É uma forma de garantir segurança jurídica, evitando que diferentes tribunais interpretem de formas distintas. A DPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, serve para casos em que não há outra ação específica ou quando se ameaça um preceito fundamental da Constituição. Pode ser usada para evitar conflitos jurídicos graves e garantir que os princípios fundamentais sejam respeitados. Um detalhe estratégico para concursos:
Os efeitos das decisões de ADI, ADC e ADPF são sempre vinculantes e podem ter alcance erga omnes, ou seja, valem para todos. Então, para resumir, quem propõe? Presidente, mesas do Congresso, procurador-geral, governadores, partidos políticos e entidades de classe de âmbito nacional. Efeitos: vinculante, retroativo ex tunc e geral. Instrumentos: ADI, ADC e ADPF. Controle difuso, só para o caso concreto. Controle concentrado, vale para todo mundo, tem efeito vinculante. O assunto final deste bloco será controle preventivo e repressivo, prazos e algumas dicas de estudo para concursos para fixar de vez esse conteúdo. Então, vamos começar pelo controle preventivo. Como o próprio nome diz, ele acontece antes da lei entrar em vigor, para evitar que uma norma inconstitucional seja aplicada. No Brasil, isso é mais raro, porque nossa Constituição prioriza o controle repressivo, mas ele existe. Por exemplo, quando o STF analisa leis antes delas valerem em situações que têm relevância constitucional. Agora, o controle repressivo. Esse é o mais comum e acontece depois que a lei já foi publicada. Ou seja, os juízes ou o STF verificam se uma lei contraria a Constituição e, se for o caso, declaram que ela é inconstitucional, ou seja, não vale. Agora, é bom a gente separar os tipos de controle porque existem dois principais, o difuso e o concentrado. Falando rapidinho sobre prazos e limites. Em geral, não existe um prazo rígido para propor a ADI ou a DPF, mas quanto antes, melhor, para evitar danos ou insegurança jurídica. No controle difuso também não existe prazo. Qualquer pessoa pode questionar a lei no momento em que ela for aplicada no caso concreto. Um ponto estratégico para concursos. Sempre lembre das diferenças entre controle preventivo e repressivo. O preventivo atua antes da lei valer, o repressivo atua depois da lei. O controle concentrado normalmente é repressivo, com efeitos vinculantes e gerais. O controle difuso também é repressivo, mas só vale para o caso concreto. Para terminar, algumas dicas de estudo para fixar bem esse conteúdo. Decore os tipos de controle, difuso, concentrado e misto, memorize quem pode propor ações no STF, memorize os efeitos, vinculante, erga omnes e retroativo, ex tunc. Saiba diferenciar os instrumentos, ADI, ADC e ADPF. Lembre das diferenças entre o preventivo e repressivo. É isso, aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo!